Bom dia. Estamos informando seus seguidores. Bom dia. Já tomaram um chazinho? Bom dia. Hoje nós vamos fazer a terceira live de uma série de 12 lives que a gente vai estar fazendo, né? Toda segunda, terça e quarta, às 8 horas da manhã. Essas lives vão até dia 1º de janeiro. Nath, 25 de dezembro é quarta, você vai fazer? Vou. Dia 1º de janeiro é quarta, você vai fazer? Vou. Vou fazer porque a gente tem um objetivo com essas lives, que é traçar as nossas metas, estipular alguns planos para 2020, responder dúvidas que vocês tenham sobre o salão, né? Sobre a nossa carreira de cabeleireiro. Então, por isso vou fazer nesses dias também. E com certeza no dia 1º, uma live, 1º de janeiro, né? Uma live super especial de Ano Novo. Ano Novo, né, gente? Já chegou. Bom, vamos lá. Qual que é o tema que nós vamos falar hoje? Oi, amor. Tudo bem com você? Qual que é o tema que nós vamos falar hoje? Tem muita concorrência. Como me diferenciar? Então, bom dia para vocês que estão chegando. Espaço delas belas. Tem me acompanhado, né? Então é isso. Tem muita concorrência, como diferenciar? Primeira coisa que a gente precisa entender para se diferenciar é entender o mercado que a gente está, né? Em que cenário que a gente tem essa concorrência. Então, é importante a gente identificar tudo isso. Então, vamos começar identificando qual que é o cenário que a gente tem hoje, para daí a gente discutir sobre o que fazer diante de tanta concorrência. Então, a primeira coisa que a gente tem hoje são muitos profissionais jovens entrando no mercado. Isso é uma coisa que tem acontecido muito, né? E jovens de idade, profissionais jovens de idade, profissionais jovens de carreira mesmo, profissionais que trabalham com outras coisas, que têm uma formação, que têm às vezes até faculdade de outros setores, e aí por questões até financeiras, por acharem que a nossa área é muito rentável financeiramente, acabam ingressando para a nossa área, né? Então, os profissionais jovens do mercado, por que eles são uma concorrência e eles acabam competindo demais com a gente? Porque eles vêm com um preparo, porque eles estão em faculdades, como eu falei para vocês, eles têm curso às vezes de marketing, às vezes de outras áreas que auxiliam, que ajudam a ingressar nessa área muito mais preparado do que nós. Por eles serem jovens de carreira, eles precisam fazer algum curso, né? Se profissionalizar. E, óbvio, um curso, se a gente for fazer hoje de formação básica, é diferente de um curso que a gente fez há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, há 20 anos atrás. Então, hoje, entender por exemplo, tá? De fundo de clareamento para um profissional jovem é muito mais simples do que um profissional de 20 anos atrás que talvez não sabia nem que existia fundo de clareamento num cabelo, por exemplo, né? Porque eu vejo super essa dúvida ainda nas pessoas. Então, um profissional jovem, ele realmente é uma ameaça e ele se torna uma concorrência maior dentro da nossa área. Então, esse é um ponto do cenário de hoje, são esses profissionais jovens que estão ingressando para a nossa área. Outro ponto de profissionais que
estão ingressando, né, para essa área é a segmentação. O que acontece? Como esses profissionais vêm e até então não sabiam nada de cabelo, eles não têm essa ideia que a gente tinha antes de ser um profissional completo, de saber fazer corte, de saber fazer mecha, de fazer coloração, de dominar todas as áreas, sabe, da nossa carreira, da nossa área mesmo. Eles têm a ideia de vou segmentar. Então, se eles segmentam, bom dia, Lê. Se eles segmentam, eles se tornam muito mais especialistas naquele assunto. Então, olha que interessante, eles vêm, eles têm um preparo emocional até, porque estão fora da nossa área, eles querem muito ficar, porque eles sabem que a nossa área vai rentabilizar financeiramente muito mais do que a área que eles estavam. E aí eles se formam em alguma escola muito mais atual e eles fazem um curso de especialização naquilo que eles querem. E mais, eles juntam tudo isso com a facilidade de fazer um Instagram. E aí eles começam a divulgar. Então, por exemplo, por que a gente tem hoje Instagrams que tem muita mecha, né? Só tem mecha. Porque na maioria das vezes é aquele serviço que aquele profissional sabe fazer ou decidiu fazer. Por isso que tem muito daquilo. Só que porque ele faz muito daquilo, ele acaba se tornando o quê? Especialista naquilo. Às vezes ele consegue dominar aquela área em específico dentro da nossa área, quer dizer, aquele nicho é muito melhor do que a gente domina fazendo tudo, entende? Então, isso é um alerta desse cenário de hoje para a gente identificar o que fazer com essa nossa concorrência. Outra coisa que a gente tem que se preocupar para a gente conseguir se destacar diante de tanta concorrência assim é com relação à competição de preços. Os valores hoje fazem diferença para o cliente, né? Porque hoje o cliente ele tá escolhendo o custo-benefício, ele entende, poxa, eu vou fazer o mesmo serviço em tal lugar que vai custar tanto, o mesmo serviço em tal lugar vai custar tanto, eu vou para o lugar mais barato. Então o cliente ele tá comparando o custo-benefício. É claro que o cliente ele não quer um serviço ruim, mas entre dois serviços bons com preços diferentes, ele vai escolher o preço, certo? Então, isso é uma coisa óbvia também que a gente precisa entender desse cenário para a gente entender como é que a gente vai se diferenciar da concorrência. Outra coisa que a gente precisa entender, que a gente está passando e vem, né, de uma crise muito longa financeira. Então, apesar de ter demorado essa crise para chegar nos salões, eu não sei aí se vocês até puderem me dizer como que foi para vocês. Eu achei que demorou para chegar pra gente, né? Se a gente for considerar que a nossa crise brasileira começou em 2014, demorou para chegar pra gente. Porém, para nossa cliente que tinha outras profissões, chegou muito rápido, certo? Então, elas passaram a vir para o salão para fazer coisas de necessidade. Então, deixou de fazer aquelas coisas que elas faziam, bastante coisas, frequência de visitas e tal, vários serviços de uma vez só. E agora as clientes, elas começam a escolher mais como gastar o seu dinheiro, né? Agora, desde alguns anos atrás, mas agora isso muito concretizou, assim, isso ficou muito claro para as pessoas, né? Porque quando você fica muito tempo dentro de uma crise, até você absorver tudo aquilo e começar realmente a mudar o seu comportamento leva um tempo. E a última coisa que eu queria falar para vocês, para a gente situar esse cenário que a gente está vivendo hoje, é a mudança de comportamento desse cliente. Porque o que acontece? Olha, todos esses fatores, então assim, tem mais profissionais na área, tem novos profissionais arrasando, fazendo serviços incríveis, sendo excelentes técnicos, tem competição de preço, né? Porque antes o preço era meio que indiscutível, as pessoas já iam porque gostavam daquele profissional e ponto, não tinha essa coisa da cotação de preço. A gente tem a crise. E com tudo isso, óbvio, a gente tem uma mudança de comportamento do cliente, entende? Então, por que essa mudança de comportamento acontece? Porque agora, lembra, ele precisa escolher onde gastar o seu dinheiro,
Primeiro lugar. Então, porque ele tem que escolher onde gastar o seu dinheiro, ele já tem que mudar. E essa mudança de comportamento, aquilo que mais me chama a atenção na mudança de comportamento do cliente é que o próprio cliente virou nosso concorrente. Vocês já pararam para pensar nisso? Por quê? Como assim, Nath? Porque antes era impensável um cliente, uma cliente nossa, fazer babyliss em casa. As pessoas não faziam isso. Era impensável, por exemplo, a cliente fazer uma maquiagem em casa, ela saber se maquiar, por exemplo. Ela saber escovar o próprio cabelo. A gente se arrumava assim em casa, mas se a gente quisesse arrumar como no salão, a gente ia para o salão. Mas hoje, o serviço que uma cliente faz em casa em si praticamente compete com o serviço que dependendo do profissional faz no cabelo dela. O que não dá para fazer em casa? Não dá para fazer mecha, não dá para cortar o cabelo. Mas mecha a cliente faz toda semana? Não. Cortar cabelo ela corta toda semana? Não. Eu não sei vocês que estão me assistindo, mas eu tenho 13 anos de salão. E assim, há 13 anos atrás, as pessoas vinham para o salão toda semana fazer escova. Isso é uma mudança de comportamento gigante, porque as pessoas não vêm mais no salão fazer escova toda semana, né? Pelo menos assim, não é que não vem mais, mas isso reduziu muito. As pessoas vêm muito menos hoje no salão fazer escova toda semana. Então, o que acontece com isso? Aumentou o espaço da frequência. Então, se antes uma cliente vinha no salão toda semana, ela passou a vir a cada 15 dias, depois ela passou a vir a cada mês e hoje tem clientes que a gente vê no salão uma vez por ano. Vocês concordam comigo? Ainda mais se dentro do seu salão ela fizer só um serviço de mechas, por exemplo. Aí depois veio, olha, outra mudança de comportamento, que é a raiz do cabelo esfumada, né? A mecha não sai mais da raiz e a gente tem que esfumar a raiz. Quer dizer, é uma mudança de comportamento isso. Porque daí o que acontece? A cliente vem, faz a mecha e aquela mecha dura um ano. Ela não precisa voltar antes de um ano. Coisa que antes, a cada 2 meses, a cliente estava fazendo mecha. Claro que existem essas pessoas ainda, né? Que querem a mechinha da raiz e tal. Mas isso é uma outra mudança de comportamento também. E a maioria das pessoas tem feito essa mecha com o esfumado de raiz. Então, enfim, o nosso cenário, ele foi muito modificado, né? Então, como que a gente se diferencia da nossa concorrência, que hoje é gigante, com todo esse cenário, com todas essas modificações? Então, por que eu queria primeiro situar vocês de todas essas modificações do nosso setor, da nossa área? Porque se a gente não identifica o porquê que essa concorrência aumentou, o que está acontecendo que essa concorrência aumentou, não tem como a gente tomar decisão e não tem como a gente agir, né? Então, primeiro a gente precisa identificar isso e depois tomar algumas atitudes. Eu queria falar para vocês assim, olha, quando eu comecei na área, oi Eli, quando eu comecei na área, com o salão há 13 anos, mas atuando como cabeleireira há 9 anos mais ou menos, tá? Comecei a estudar mesmo há 9 anos. Oi Sina, tudo bem pessoal? E aí eu comecei a estudar mesmo há 9 anos, certo? O que aconteceu? O que acontecia naquela época, tá? Naquela época, um profissional que era bom, ele tinha que saber tudo de cabelo. Então ele tinha que ser um profissional completo, porque estava num período de segmentação, como está acontecendo hoje de novo. Então você vê que é cíclico, isso vai e volta, né? Mas naquela época, quando eu estudei para fazer cabelo, ser bom era dominar todas as áreas. Então eu fiz um curso completo, eu fiz o Instituto L'Oréal, que hoje tem no Brasil inteiro. Na minha época não tinha, eu fui da primeira turma do Instituto L'Oréal de São Paulo. Então não existia, né, esse tipo de escola com uma formação tão boa. Então hoje o Instituto L'Oréal tem aí no Brasil inteiro, para quem quiser. E vale super a pena porque é uma base para você. Mas esse curso ele era completo, então eu aprendi a fazer tudo, certo? Eu aprendi a fazer desde o corte de cabelo, mecha, coloração, fundo de clareamento, a colorimetria, escovas, alisamentos, eu aprendi a fazer tudo.
E aí, o que eu fiz? Eu fiz especializações em cada área. Então, por exemplo, eu descartei alisamento porque eu não queria fazer isso. Eu queria fazer corte, mecha, né, e dominar essa área. E principalmente por causa do meu negócio, eu queria fazer penteado. Porque eu trabalhava muito com noivos, trabalho muito com noivos, então eu queria fazer penteado. Então, depois desse curso básico, o que eu fiz? Eu fiz todas as especializações, certo? Então, há 10 anos atrás, 9, 8 anos atrás, ser completo era muito bom, certo? Então, os cursos eram só completos. Hoje, o que acontece? Olha que mudança de comportamento. Isso tem 8 anos. Hoje, um profissional que ingressa na nossa área, ele escolhe o que ele quer fazer. Ele não precisa nem saber fazer alisamento. Ele não precisa, se ele quiser, por exemplo, fazer mechas, ele não precisa nem saber fazer corte de cabelo, certo? Então, o que acontece? Fica muito mais barato para ele entrar na área e ele fica muito melhor, ele fica muito bom, porque ele precisa só entender disso. Então, o que ele faz? Ele faz um curso básico de mechas, depois ele faz um curso de especialização em mechas, e aí ele só faz aquilo, ele só domina aquilo. Então, não foi assim comigo. Eu fiz tudo. Então, eu tenho curso de especialização em corte, tenho curso de especialização em mechas, tenho curso de especialização em penteados. Mas era muito mais caro, certo? Então, hoje está muito mais fácil. Então, por que eu tô falando dessa história que aconteceu comigo? Que hoje, se eu fosse começar, eu também começaria dessa forma, me especializando em alguma coisa. Porque o resultado viria muito mais rápido e muito mais fácil, tá? Então, para quem tá começando, eu começaria dessa forma. Para quem tem muito tempo de profissão, assim como eu, o que eu tenho feito e o que eu faria no lugar de vocês? Eu nicharia aquilo que eu quero fazer. Então, assim, muitos profissionais pensam assim, poxa, eu tô ganhando pouco, ou eu tô com menos clientes, então o que eu vou fazer? Eu vou aprender a fazer mais coisas, porque daí eu consigo faturar mais. Então, eu atendo a minha cliente fazendo tudo. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu faço cabelo, já faço tudo de cabelo. Então eu vou aprender a fazer sobrancelha também, porque daí eu já faço a sobrancelha da minha cliente. E eu vou aprender também a fazer depilação, porque daí se tiver alguma depilaçãozinha eu já faço. Então, aquele profissional, ele faz tudo daquela cliente, né? Só que a cliente não tá buscando isso. Ela não tá mais buscando esse profissional completo. Ela tá buscando a especialização. Por quê? Porque ela quer um serviço muito bem feito. Então, para vocês que têm, assim como eu, mais de 8 anos de profissão, eu acredito muito que buscar uma segmentação na sua área é o que vai fazer você se diferenciar. Então, como que você vai fazer isso? Você vai nichar a sua área. Então, você vai destrinchar tudo aquilo que tem dentro da nossa área. Então, tem escova, tem babyliss, tem coloração, tem mecha, tem corte, tem alisamentos, tem penteado, enfim, tem todas as áreas. Dentro dessas áreas, você vai escolher as coisas que você se considera bom, que você se considera melhor. E daí, dentro dessas áreas, você vai se especializando. Gente, não é do dia pra noite, é um processo isso, tá? Isso não vai acontecer assim, tá bom, então eu vou fazer isso hoje, amanhã tá tudo bem. Não, mas em 2020, por exemplo, a gente tá fazendo essa série de lives exatamente pra gente melhorar, pra gente definir as nossas metas para 2020. Então, isso é uma das coisas que você pode fazer para 2020, entende? Então, esse é um ponto principal aí para vocês. Então, qual que é os desafios que a gente tem? Isso é uma dica, né? Mas qual que é os desafios, então, que a gente tem? Então, o primeiro desafio que a gente tem, fazer o nosso cliente pagar o nosso preço. Esse é um grande desafio, né? Porque eu não quero abaixar meu preço, eu não quero competir nesse aspecto com preço, né? Eu quero dar para o meu trabalho o valor que ele tem e eu preciso que o cliente identifique isso. Eu preciso que o cliente reconheça isso. Então, como que eu dou uma solução? Deixa eu só tomar um golinho do meu chá. Como que eu dou uma solução para o meu cliente pagar o meu preço? Primeiro, eu preciso me diferenciar na qualidade. Então, pegando essa dica que eu acabei de dar anteriormente, não vai ter como você se diferenciar em qualidade se você quiser fazer tudo.
Assim, você vai fazer tudo bem feito porque você é bom, porque você é perfeccionista, porque... Ok. Mas, assim, uma extrema qualidade você só vai ter se você nichar. Se você realmente definir alguns serviços para você se tornar especialista naquilo. Então, o que você precisa ter? Além da qualidade, uma excelente técnica. Dá para ter uma excelente técnica sem formação? Não. Não dá para ter uma excelente técnica sem formação. E a excelente técnica que eu tô dizendo hoje, não considero mais como diferencial. Eu considero muito mais como obrigação. Como obrigação em qual sentido? Não dá mais para você errar no cabelo da cliente, como isso acontecia muito antigamente, certo? Ai, meu cabelo fica laranja, o profissional falou que meu cabelo puxa pro laranja, que é assim mesmo, que é do meu cabelo. Se um profissional falar isso hoje, é porque a gente tem consciência absoluta de que ele não sabe o que ele está fazendo, certo? Porque se ele domina a técnica da colorimetria, se ele sabe o que é fundo de clareamento, se ele entende tudo isso, ele não vai falar para o cliente jamais que o cabelo do cliente puxa para o laranja, é por isso que a coloração deu errado. Então, assim, esse ponto do errar técnica não deve mais existir, porque isso é básico, isso não é mais diferencial. Quando eu falo em excelente técnica, é você surpreender o seu cliente com a técnica que você está fazendo. É você realmente, além de não errar, superar a expectativa dele. É esse cliente olhar no espelho depois de ter conversado com você e pedido um serviço para você, olhar no espelho e falar para você: nossa, você superou as minhas expectativas, está bem melhor do que eu esperava. Isso sim é você ter uma excelente técnica. O que mais você tem que fazer para você fazer o seu cliente pagar o preço que você quer? Trabalhar com bons produtos. Cada um tem o nível de produtos que trabalha, certo? Mas dentro desse nível, que melhor você pode fazer para o seu cliente? Que produto que você pode usar no seu cliente? Então, eu não estou dizendo para todo mundo aqui que só vai se diferenciar se usar Kerastase. Não é isso. Mas dentro daquele perfil de clientes que você atende, o que você pode fazer que é muito bom para o seu cliente? É isso que você precisa pensar. Então, você precisa usar no seu salão um produto melhor do que o cliente está usando na casa dele. Isso eu considero como você usar um bom produto. Então, procure identificar aquilo que o seu perfil de cliente usa na casa dele e procure usar um padrão de produto acima do que esse que ele usa na casa dele. Porque se for para cliente usar um produto inferior no seu salão, quer dizer, ela vai lá, ela paga caro para ela, e aí ela ainda vai usar um produto inferior àquele que ela usa na casa dela, aquele produto que ela usa na casa dela. Então, olha que problema que a gente tem, não é? Então, a gente tem que usar dentro do salão um produto superior àquele produto que a cliente usa na casa dela, ok? E desse ponto que é fazer o cliente pagar mais pelo nosso preço, a minha principal dica, essa é a principal. Fora tudo isso que eu considero como obrigação, mas que a gente tem que fazer porque são coisas óbvias e a gente não está fazendo, tem um ponto que vai fazer o seu cliente pagar mais pelo seu serviço, que é o atendimento que você vai dar para ele. O atendimento que você vai dar para ele é talvez a única coisa que você pode fazer diferente da sua concorrência. A sua concorrência, ela pode fazer tudo isso que a gente acabou de falar. Ela pode ter os melhores produtos, a melhor técnica, ser excelente profissional, ter qualidade. Mas se ele não tiver um atendimento excelente, aquele cliente não volta. Porque o nosso cliente, já falei isso com vocês, acho que ontem. O nosso cliente, ele quer essa diferença no offline, ele quer essa diferença no olho a olho. Ele quer ser atendido da melhor maneira. Parou o quê? Parou a live? Quem mais está assistindo pode me dar aqui uma... Não sei se parou a live, se parou para você. Bom, eu vou continuar aqui. Se parou, vocês me mandam mensagem, tá? Então, o que você tem que ter que está na sua mão? Excelência no atendimento. Parou mesmo a live, será? Vou esperar mais um pouquinho. Vocês me falam. Eu vou esperar mais um pouquinho aqui vocês me falarem. Se voltar, vocês me falam. Ok? Será que parou? Acho que pode ter sido
uma queda só no sinal aqui da internet. Já voltou para vocês? Tô esperando aqui. Vocês me dizerem se já voltou. Deixa eu escrever aqui. Voltou? Bom, vou continuar, tá? Acho que já deve ter voltado. Então, a principal coisa que vocês precisam fazer é a excelência no atendimento. Não tem nada mais além disso que vai te diferenciar tanto além da qualidade no seu atendimento. Porque isso vai fazer a cliente olhar para os dois serviços. Será que voltou? Vocês não estão me dizendo se voltou. Não sei. Pessoal, manda um oizinho aqui pra mim, pra eu saber se voltou a live. Bom, eu vou continuar, tá? Aí, acho que voltou sim, né? Vocês estão me ouvindo. E aí, então, é isso. O atendimento de vocês, a excelência no atendimento de vocês é que vai fazer total diferença, tá? Bom, o que mais que eu tenho de desafio e que eu preciso fazer? Legal, Ale, obrigada pelo recado aí. O que mais eu tenho que fazer para me diferenciar da concorrência? Trazer a cliente, que é um desafio, trazer a cliente mais vezes para dentro do salão. Porque é muito ruim a gente ficar naquela situação de ter que esperar o cliente e agora o cliente está vindo uma vez por ano. Então, o que acontece? Eu tenho que ter um número de clientes muito maior para eu conseguir trazer eles, certo? Para eu conseguir ter fluxo de pessoas dentro do meu salão. Porque se o cliente está vindo muito menos, se o cliente está vindo muito menos e ele faz muito menos serviços, eu tenho que ter muito mais clientes, certo? Então, o que acontece? Trazer a cliente para dentro do meu salão é um super desafio. Então, o que eu preciso ter para trazer a cliente para dentro do meu salão? Eu preciso ter, número 1, um ambiente agradável. E aí nós vamos falar de duas situações aqui. As pessoas, então, nós estamos falando aqui de como trazer mais clientes para dentro do nosso salão e como trazê-las mais vezes, na verdade. Como eu trago as minhas mesmas clientes mais vezes para dentro do meu salão. Então, o que eu preciso ter em primeiro lugar? Um ambiente agradável, né? Que seja bacana, que seja bonito. E aí, nós estamos falando de duas situações. Das pessoas que têm o seu próprio salão, e isso está nas suas mãos. Então, se você... por exemplo, tem o seu próprio salão, isso está nas suas mãos. Então, você consegue organizar o seu ambiente, você consegue criar um ambiente diferente para sua cliente. Mas, se isso não está nas suas mãos, você trabalha no salão de alguém, você precisa trabalhar com essa pessoa, né? Você precisa mostrar para essa pessoa que a gente precisa ter um ambiente agradável. E escolher também o melhor salão para você trabalhar, aquele salão que mais se adeque às suas maneiras de pensar. Então, se eu tô falando aqui com essas duas pessoas que têm um salão ou que trabalham no salão de alguém, essas são as duas coisas que você pode fazer para você conseguir trabalhar num ambiente agradável. Então, ou tá nas suas mãos, ou você tem que escolher o melhor salão que mais se adeque às suas expectativas. A organização da sua bancada vai fazer toda a diferença para o cliente, porque ninguém quer estar num ambiente desorganizado, sabe? Então, às vezes a gente abre um carrinho assim, uma bancada e tá tudo bagunçado. E como que eu me diferencio na concorrência se o básico eu não faço? Que é cuidar do meu material, que é me organizar, que é organizar o meu material de trabalho mesmo, né? Porque o cliente está vendo isso. Então, o que eu posso fazer de diferente para o meu cliente para ele vir até mim e querer ficar comigo? Então, organizar o meu material de trabalho, ter isso muito alinhado, muito bacana, é bom para o meu cliente, tá certo? Então, isso vai também me diferenciar. Mas aqui também eu tenho mais uma dica, que é a dica principal desse tema. Então, a dica principal do tema anterior, que era fazer a cliente pagar o nosso preço, é ter um atendimento que só eu tenho.
Então, se só eu faço dessa maneira, se só eu atendo a minha cliente desse jeito, se eu tenho um carinho especial por ela, se eu recebo ela de uma maneira diferente, se eu chamo ela pelo nome dela sempre, se eu não fico falando de problemas pessoais meus para ela, eu tenho um atendimento diferente da maioria. Então, isso faz a minha cliente pagar o meu preço muito mais do que a minha técnica, os meus produtos. Aqui nesse ponto, que é trazer mais clientes para dentro do salão, qual é a principal dica? É o clima de dentro do salão. O clima que o seu salão, a sua cadeira tem, o clima que eu digo o astral que você atende essa cliente. Eu não tô dizendo para você que você tem que ser super bem humorado, não é isso. É astral, clima no sentido de o que de bom eu transmito para minha cliente. Quando uma cliente senta na minha cadeira, o que eu posso fazer para ela que vai tornar aquele momento para ela mais especial? Entendam uma coisa, hoje a cliente ela não vai no salão só porque ela precisa fazer o cabelo. Aliás, talvez o motivo de fazer o cabelo seja um dos motivos menores que faz uma cliente ir no salão. Vocês já pararam para ver que tem cliente às vezes que vai no salão e não sabe nem o que quer fazer exatamente, né? Então, como fazer com que essa cliente realmente sinta esse ambiente, um ambiente para ela, para que quando ela esteja bem, ela vá até nós. Quando ela esteja mal, ela vá até nós. Então, o clima da sua bancada, da sua cadeira, do seu salão é que vai fazer toda a diferença para você se diferenciar da concorrência. Porque pensa, às vezes tem um profissional que está na sua frente, porque ele tem uma boa técnica, ele é muito especializado naquilo que ele faz e tal, mas é um ambiente pesado, a cliente vai lá e se sente mal, aquele profissional às vezes não dá nem atenção para aquela cliente, porque ele é muito bom tecnicamente e tal, mas às vezes ele não dá nem atenção para aquela cliente. Então isso é uma das coisas que vai fazer você se diferenciar da sua concorrência. Oi Marcele, tudo bem com você? Estamos falando aqui sobre a nossa profissão, viu? Sobre cabeleireiros e você, olha gente, para quem quiser seguir a Marcele, ela é uma super referência, ela é uma cabeleireira excelente no que ela faz, então vale a pena vocês seguirem para ver técnica, ela é muito boa. E aí, então, como é que a gente traz essa cliente? Então, com o clima do nosso salão, da nossa bancada, da nossa carreira, vai fazer com que a nossa cliente fique com a gente mais tempo, entende? Com que a cliente fidelize com a gente, com que a gente se diferencie da concorrência através do nosso astral. Então, olha, eu tô dando dica para vocês, práticas, técnicas, né, que vocês podem correr atrás de fazer, mas muito mais do que isso, são dicas que vocês podem começar hoje, que vocês podem chegar no salão de vocês e começar a aplicar hoje. Por quê? Porque só depende da gente fazer isso. Né? Manter um atendimento de excelência e manter um clima agradável no meu salão só depende de mim. Então isso está na mão de vocês também. Que bom que você voltou, Alê. Bom, e qual que é o terceiro ponto que eu separei aqui pra gente conversar sobre como me diferenciar da concorrência? O que eu faço com esse novo profissional, Nath? Lembra que eu falei no início que chegou na nossa profissão vários profissionais que têm 1, 2 anos e estão se destacando, né? Eles estão se destacando, eles estão arrasando, eles têm Instagram bombando, tem muitos seguidores. E aí, por conta disso, o cliente vai, porque o cliente entende que esse profissional é bom, porque ele tem muitos seguidores, daí ele vai até ele. Enfim, o que eu faço com esse profissional novo, Nath? Se eu tenho um tempo de carreira e eu quero me diferenciar, mas eu não estou conseguindo dar conta de alcançar esse profissional. A dica principal desse assunto é o seguinte: entenda que cada um tem o seu valor. Cada profissional tem o seu valor, cada profissional tem a sua cliente, cada profissional tem o seu perfil de atendimento, cada profissional tem aquilo que de melhor pode oferecer, certo? Então isso é uma coisa que a gente precisa entender. E aí o que eu preciso perguntar para vocês? Qual é o seu? Qual é o seu diferencial? Então eu vou comparar aqui esse profissional que tem 1 ano de carreira com um profissional, por exemplo, que tem 20 anos de carreira. E é isso que você tem que fazer
na sua carreira, assim, conseguir definir isso tudo para você estabelecer as suas metas para 2020, tá certo? Se a gente for comparar um profissional que tem 10, 20 anos de carreira com um profissional que tem 1 ano de carreira, esse profissional que tem 1 ano de carreira, e se você for esse profissional, ótimo, tá? Eu não tô achando ruim, não, eu tô achando ótimo porque esse profissional também faz o profissional de 20, de 30 anos sair do lugar. Então, vamos lá. Se você tem 20 anos de carreira, o que de melhor você tem comparado com um profissional que tem 1 ano de carreira? Uma das coisas que eu podia dizer é experiência, certo? Então, um profissional de 20 anos, ele tem muito mais experiência do que um profissional que tem 1 ano de carreira. E aí, esse profissional de 1 ano comparado com esse profissional de 20 anos, ele talvez tenha muito mais atualidade, né? Ele seja talvez muito mais atual com relação à técnica para sua cliente. Então, comparar um profissional que tem 20 anos com um profissional de 1 ano, os dois são bons, mas eu preciso encontrar o que de melhor cada profissional tem, para eu não me sentir ultrapassado, para eu me diferenciar da concorrência e para eu valorizar aquilo que eu tenho de melhor. Então, se eu tenho 10 anos de profissão, eu tenho muito mais experiência do que um profissional de 1 ano de profissão. E esse profissional, comparado a mim, se ele for colocar em prática aquilo que ele tem de melhor, ele tem talvez muito mais atualidade. Então, se eu tenho 20 anos de profissão e eu quero competir com o profissional que tem 1 ano, o que eu preciso fazer? Eu preciso me atualizar, certo? E aí eu vou sair ganhando? Vou, porque daí eu vou ter experiência e atualidade. Então eu tenho as duas coisas juntas. Eu vou ter 20 anos de experiência e vou conseguir super me atualizar, se eu correr atrás disso. Tá? Outro ponto que a gente pode colocar aqui é comparar um profissional de 30 anos, de 20, de 10 anos com um profissional que está chegando que tem 1 ano, para a gente se diferenciar da concorrência. Que eu tenho se eu tenho 10 anos de experiência diferente do profissional que tem 1 ano? Eu sou um profissional completo, certo? Eu sei fazer mesh, eu sei fazer coloração, eu sei cortar, eu sei fazer um alisamento, enfim, eu sei fazer tudo. E o profissional de 1 ano não sabe fazer tudo. Pode ser um fator que vai me diferenciar da concorrência? Sim, porque assim como tem clientes que buscam hoje especialidade, que buscam fazer serviços especiais com profissionais que só fazem aquilo, também tem clientes que querem ir num profissional que faça tudo, que entenda aquela cliente como um todo. Por exemplo, eu tenho um curso, uma especialização, que é com Claude Julliard, que para quem não conhece, depois vocês podem procurar. Ele é um visagista, um dos maiores, mais reconhecidos no mundo. Ele é francês. E ele, por exemplo, dá um curso de visagismo total look. Então, o curso com ele, você aprende a trabalhar aquela cliente como um todo. Então, se você, por exemplo, tem 10 anos de profissão, de repente, você pode usar isso a seu favor. Eu sou um profissional completo, eu sei tudo o que minha cliente precisa, então eu vou trabalhar nessa linha de que eu faço o look todo, né, dela. Então, é uma forma de você também se diferenciar da sua concorrência, certo? De que tem 1 ano de profissão. Claro que esse cara que tem 1 ano de profissão, ele vai se tornar muito especialista naquilo que ele está fazendo. Então, e aí, como é que eu faço para alcançar essa pessoa? Né? E já que eu sou um profissional completo, quero continuar, não quero fazer um serviço só. Eu, Natália, tiraria algumas coisas que eu não gosto de fazer. Então, por exemplo, no meu caso, eu não gosto de fazer alisamento, certo? Eu já falei aqui. Não gosto de fazer alisamento, não gosto de fazer progressiva. Até porque, já aproveitando para contar para vocês, eu tive um problema na mão, já tive que fazer algumas infiltrações e o que me dava esse problema era a prancha. Fazer a prancha na hora do alisamento. Então, eu parei de fazer esse tipo de trabalho. Mas então, o que eu faria, né? O que eu faria se eu estivesse no seu lugar, fosse um profissional completo? Não quero parar de fazer tudo, não quero segmentar só um serviço. Eu tiraria tudo aquilo que eu não gosto de fazer, deixaria somente as coisas que eu gosto de fazer e me especializaria naquilo. Então, eu me tornaria ainda muito melhor naqueles serviços que eu faço. É uma forma de eu me diferenciar desse cara que tem 1 ano de profissão. Outro ponto, o Instagram. Esse cara que tem 1, 2 anos de profissão e é novo na área e é novo de idade, claro que ele tem muito mais facilidade em lidar com o Instagram do que né, um profissional que tem 10, 20, 30 anos de profissão. No meu caso, vou explicar para vocês o meu caso. Há alguns meses ou
tempo atrás, assim, bom, primeiro que eu comecei não tinha Instagram, né? Então eu nunca comecei por essa área. Então, o que a gente pensa quando a gente não começou assim? A gente acha que a gente não precisa disso, né? Ah, não preciso de Instagram, porque quando eu comecei nem tinha e eu consegui me destacar, eu consegui clientes, só que o comportamento da cliente mudou. Então, olha só, a nossa cliente que também não tinha Instagram, hoje ela tá no Instagram, certo? E daí o que acontece? Ela começa a passar o feed dela e como ela é mulher e as pessoas impulsionam os cabelos que fazem, começa a aparecer cabelos que as outras pessoas fazem. E aí, essa cliente, o que ela quer do cabeleireiro dela? Não tem problema se você... ela não acha que você vai ser mal, ruim, profissional, porque você não tá no Instagram. Mas ela quer ver o seu trabalho. Só porque ela é sua cliente, ela quer ver o seu trabalho ali no Instagram. Então, o que eu por muito tempo eu pensava, poxa, eu não quero estar no Instagram porque eu acho que eu não preciso disso, tal. E talvez vocês pensem a mesma coisa, né? Não preciso ter um Instagram forte e tal. Mas, assim, infelizmente ou felizmente, hoje a gente estar no Instagram é a gente estar inserido no mercado. É como antigamente se a gente falasse assim, eu não tenho cartão de visita. Né? Antigamente todo mundo tinha cartão de visita, tal, e daí você chegava num lugar e a pessoa pedia o seu cartão de visita, o seu cartãozinho mesmo, né? Ah, foi você que fez esse cabelo, tal, você tem um cartão para me dar? E aí, o que acontecia? A gente não tinha o cartão. Então é a mesma coisa de hoje, você não tem Instagram. Até porque o Instagram é um cartão de visita. Vocês pararam para pensar nisso já hoje? Hoje o Instagram é o nosso novo cartão de visita, porque quem hoje olha para uma pessoa e fala assim, ah, que legal, você é cabeleireira, você tem um cartão? Quem fala isso? Ah, você é design, você faz sobrancelha definitiva tal, você tem um cartão? A pessoa fala, não faz mais essa pergunta. A pessoa fala, você tem Instagram? Não é verdade? Então, olha como o nosso cartão de visita hoje é quem? É o Instagram. Então, teve uma mudança de comportamento. Então, o que eu precisava de informação de ter antes no meu cartão de visita, hoje eu preciso ter no meu Instagram. E eu preciso ter. E aí, poxa, Nath, mas eu não consigo fazer um Instagram. Tenha pelo menos um Instagram, então um cartão de visita. Que tenha as informações básicas suas. Se for para você ter um Instagram ruim, que não tenha seu trabalho e que você só vai passar para cliente por passar, é melhor você dizer, não tenho. Porque é melhor você entregar um cartão de visita, não entregar um cartão de visita e dizer para cliente, nossa, eu tô sem meu cartão, do que entregar um cartão de visita velho. Sabe aquele amassado que estava na bolsa, que estava na sua malinha, que estava sujo? Esse é o cartão que algumas pessoas entregavam. Ah, eu só tenho esse cartão aqui, ele tá velho, tá amassado, e dava uma impressão ruim pro cliente. É a mesma coisa de você passar um Instagram ruim. Então é melhor você não ter, é melhor você dizer para sua cliente, não, eu não tenho Instagram, do que você entregar um Instagram ruim. Mas hoje, assim, infelizmente, né, quem não tem que ter. E o que eu fiz? Há um ano atrás eu não tinha Instagram e muito menos um Instagram bom. E aí eu resolvi, poxa, eu vou me especializar nisso, eu preciso me dedicar a isso. Eu preciso me dedicar a ter um Instagram que tenha algum conteúdo. No meu caso, eu preferi, já era um desejo que eu tinha muito esse desejo de compartilhar com vocês todas essas coisas que eu tenho falado no meu Instagram. Então eu decidi focar o meu material do Instagram, o meu conteúdo no Instagram, para vocês que são cabeleireiros, que são meus parceiros, como uma forma de contribuir e retribuir também tudo aquilo que eu já conquistei até hoje. Mas eu tive que me dedicar. Foi fácil ter um Instagram? Não, para quem nunca teve, não é fácil. Porque, volto a dizer, para esse profissional novo que acabou de entrar na nossa área, que está fazendo um curso de especialização e já sai fazendo cabelo, para esse cara, às vezes ele fez até uma faculdade de marketing, acabou de sair de uma faculdade de arquitetura, publicidade, tem tantas pessoas que estão migrando da outra área para a nossa área da beleza. Então, para essa pessoa, estar no Instagram é muito simples, muito mais simples do que é para nós. Né, que não vem, que não tem essa ideia assim, de que já começou na área sem precisar ter essa ferramenta, por exemplo. Mas
eu tive que correr atrás, então, no meu caso, eu tive que correr atrás de, poxa, como fazer para ter um Instagram bom? Como fazer para ter um Instagram legal? Como fazer para conseguir compartilhar com as pessoas aquilo que eu gostaria de compartilhar? E é isso que vocês têm que fazer. Então, Nath, eu quero mostrar para o meu cliente, eu vou dar algumas ideias. Por exemplo, se quisesse falar com o meu cliente, eu vou dar uma ideia que eu faria, tá? Se eu quisesse hoje comunicar com o meu cliente conteúdo, se eu quisesse postar conteúdo para o meu cliente, de forma que o meu cliente visse o meu Instagram sempre, todos os dias, eu postaria dicas sobre como arrumar o cabelo em casa, assim. Como eu postaria arrumando o meu cabelo, eu postaria como fazer para cuidar de um cabelo enrolado ou um cabelo liso, eu postaria como manter a cor do seu cabelo. Então eu faria vídeos relacionados ao próprio cabelo das suas clientes. Então essa é até uma dica. Eu não vou fazer isso porque o meu Instagram, volto a dizer, é voltado para vocês que são cabeleireiros e a gente está focando muito nisso aqui. Mas se eu fosse falar com o meu cliente, comunicar com o meu cliente dentro do meu Instagram, eu focaria nisso. Mostraria que produtos que aquela cliente tem que usar. Então focaria em prestar um conteúdo para o meu cliente que eu não tô vendo. Eu tô vendo assim vários Instagrams com portfólio, como se fosse um álbum de fotos, sabe? Lembra quando a gente chegava antes no salão e pedia o álbum de fotos para ver que cabelo que a gente queria fazer? Vocês devem ser dessa época, né, gente? Então a gente pedia um álbum de fotos. Imagina um profissional que tem 1 ano de profissão, de carreira, se ele tem isso, se ele faz isso. Não. Ele não faz mais isso, né? Mas o Instagram não pode ser somente um álbum de fotos, entende? E principalmente com cabelos de costas. Porque hoje a cliente, ela quer se ver de frente. O que interessa para ela é a frente do cabelo dela. É o que ela tá vendo no espelho, né? Então, postar um cabelo de costas foi muito bom, assim, foi um boom que deu. Mas hoje, nesse momento, postar um cabelo de costas já não é mais tão atual. Hoje é atual você prestar um conteúdo para o seu cliente, você mostrar a sua cliente de frente, como é que ela ficou com aquele visual, e você fazer uma diversidade um pouco maior de posts no seu Instagram. Porque, por exemplo, eu vejo muito assim, você passa um Instagram, vocês já repararam assim, que você vai passar um Instagram e se tem a mesma coisa, são vários cabelos, todos mais ou menos parecidos, na mesma posição, você passa mais rápido e você nem quer muito ficar naquele Instagram. Então, o que você tem que ter? Uma diversidade de conteúdo. Uma diversidade de lifestyle, que é estilo de vida seu, com os cabelos que você faz, uma cliente mais de frente, e por aí vai. E essas dicas para os seus clientes, como que o seu cliente cuida do seu cabelo, como que com que frequência ele precisa vir ao salão, que serviços que ele pode fazer no salão para manter mais aquela cor ou aquele corte e assim por diante. Então, essa é uma forma da gente se diferenciar, se a gente tem 10, 20, 30 anos de profissão, e se destacar da nossa concorrência, que tem 1 ano de profissão e está super à frente. Então, a gente tem que correr atrás disso, tá? Bom, toda vez que eu chego aqui em mais ou menos 8h50, eu já começo a abrir para, se vocês quiserem fazer alguma pergunta para eu responder. Eu não tenho respondido durante a live, porque senão eu perco a linha de raciocínio do que eu tô falando. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, agora nesses minutinhos finais vocês podem me mandar. Lembrei aqui que eu vi uma pergunta, eu não me lembro exatamente quem fez, mas se o cartão Fidelidade ajudava em como se diferenciar da concorrência. Olha, eu tenho o único cartão Fidelidade que eu tenho é para atender masculino, porque o corte masculino, o cliente vem todo mês, tal, né? Então, eu acho que para os homens que eu tenho funcionou super. Tanto que faz uns 3 anos que a gente tem cartão Fidelidade e meio que virou até regra, assim, né? E a cada 10 cortes eu dou um presente. Nas outras coisas, o que acontece? Como as mulheres elas mudam muito, né? Não é sempre que elas vêm com tanta frequência e fazer os mesmos serviços. Então, por exemplo, como é que eu faço um cartão Fidelidade de mechas? Não tem como. Como é que eu faço um cartão Fidelidade de corte, que a cliente vem a cada 3, 4, às vezes até 6 meses para cortar? Então, até ela alcançar aquele número de serviços, eu não acredito que isso te diferencie da concorrência. Talvez isso te faça para alguns serviços, como por exemplo, esses serviços que são mais
que são mais frequentes, como o corte masculino, como a escova e como outros serviços também da nossa área, unha e tal, poderia, como que eu vou dizer? Poderia ter o cartão fidelidade. Então, para esses serviços que são mais frequentes, tá? Então, eu não acredito no cartão fidelidade para serviços que são muito espaçados. Eu não acho que ele funciona. Então, só funciona para esses serviços que são mais frequentes. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu não lembro exatamente se teve outras perguntas em cima. Bom, deixa eu ver aqui. A Marlene tá me perguntando... Você poderia passar o seu canal do YouTube? Perdi a live de ontem. Poderia. A gente vai colocar hoje a live de ontem, mas eu coloco para vocês aqui o meu canal. Coisa de Cabeleireiro, Natália Lima, Coisa de Cabeleireiro, o canal. A gente começou essa semana o canal do YouTube para conseguir colocar essas lives. Então, já tem lá, mas eu vou disponibilizar aqui. Deixa eu ver como que eu faço. Eu vou colocar no meu story depois escrito o meu canal do YouTube, tá bom? Você acha que deveria fazer nossos clientes... Você não acha que eu deveria fazer com que nossos clientes virem nossos fãs? Com certeza. Com certeza. Os nossos clientes, antes, a gente tinha uma linha de raciocínio de que a gente precisava fidelizar os nossos clientes. E hoje a linha de raciocínio é que nós precisamos fidelizar os nossos clientes. Como é que a gente faz isso? Se a gente realmente entrega um pouco de nós para os nossos clientes, entende? Do nós pessoal. Então, se eu entrego um pouco do que eu sou para o meu cliente e consigo transmitir algum conteúdo além de fazer cabelo, eu acredito que esse é o melhor caminho para o meu cliente se tornar meu fã. Então é quando, além da entrega de um bom trabalho, eu também entrego uma qualidade para a vida deles, seja lá de qual maneira for. Então eu vou dar um exemplo do que eu costumo fazer. Eu adoro falar com as minhas clientes sobre empreendedorismo, por exemplo, porque eu me considero empreendedora, então eu gosto de transmitir esse conhecimento. Então eu fiz um curso, por exemplo, de empreendedorismo. Aí eu converso com a minha cliente sobre aquilo, mas não com o intuito de ficar fazendo consulta com a minha cliente, ao contrário, com o intuito de levar algum conteúdo para ela, então levar algum conhecimento para ela. Então é uma das coisas que eu faço. Eu converso com as minhas clientes assuntos e conteúdos que vão levar alguma coisa para elas. E eu tenho percebido, Diones, né? Deixa eu ver, não, Dione, eu tenho percebido que isso faz com que a minha cliente se torne fã, né? Porque ela vem e ela busca algo além do cabelo. Então, enquanto você... Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Deixa eu só ver aqui. Eu só finalizei aqui com uma questão. Deixa eu ver. Muitos anos precisa para querer reverter a situação atual para se destacar também. Então, só para finalizar aqui, que agora já vai encerrar e eu quero salvar a live, assim, a gente que tem muitos anos de profissão, a gente precisa entender que muito mais do que tentar fazer algo de novo para o nosso cliente, para a gente se diferenciar, para a gente se destacar, é a gente parar de errar nas coisas óbvias. Sabe, a gente já tá cansado de saber, eu até falo isso, eu fiz um curso há 10 anos atrás com um cara que era fantástico, ele não dá mais curso de salão de beleza, e ele falava de assuntos que, por exemplo, ele falava de assuntos de, tipo de assunto no lavatório, não fica conversando com a sua cliente, assuntos, com a sua cliente não, com outro profissional, assuntos que não dizem respeito àquela cliente no lavatório, é um momento bacana para ela. Ele falava de roupa de se vestir bacana para ir trabalhar. Ele falava de assuntos há 10 anos atrás, que quando eu comecei a montar meu conteúdo, há 1 ano e meio atrás, eu comecei a pensar, caramba, isso ainda é presente, né? Sabe quando a gente fala de Uber e táxi, parece que o táxi é uma coisa tão passada, né? E o Uber é tão atual e só tem 1 ano de mudança. Você imagina assim, daqui 10 anos, vocês acham que vai existir táxi? Ou só vai existir Uber? E aí, pensando nisso, eu comecei a refletir
como a gente não consegue, assim, sair daquela zona de conforto, sabe? Sair do lugar que a gente tá. Porque passaram-se 10 anos no salão e, por exemplo, o telefone fixo em casa, há 10 anos atrás, custava dinheiro. Não, há 10 anos atrás não custava dinheiro, né? Mas assim, há 20 anos atrás custava dinheiro, né? Telefone era caro. E há 10 anos atrás, quem não tinha um telefone fixo em casa? Todo mundo. Eu não tenho mais telefone fixo. Para mim não existe telefone fixo em casa. Então o que eu percebo? Que muitas áreas evoluíram muito e o salão não. Dentro do salão a gente não conseguiu evoluir. Então o mesmo conteúdo que eu tô falando hoje com vocês é um conteúdo que há 10 anos atrás, esse cara que eu fazia o curso, que era muito bom, falava. Então, por que eu tô falando isso com vocês? Porque se diferenciar da concorrência é sair da nossa zona de conforto. É parar de errar em coisas que sempre foram faladas, são óbvias. Então, eu acho que se a gente seguir nesse sentido de parar de pecar pelas coisas óbvias, a gente já se diferencia da concorrência, a gente já sai da zona de conforto. Então, é isso que eu queria deixar pra vocês, sabe? Essa coisa da gente começar a pensar no que eu posso fazer, não de diferente, mas no que eu posso fazer para reinventar tudo aquilo que eu já faço. Tá bom? Bom, eu tenho que encerrar essa live. É muito bom falar com vocês, principalmente porque vocês super participam. Agora a próxima live é segunda-feira da semana que vem, então eu tenho feito a live segunda, terça e quarta, às 8 horas da manhã. E essas lives que eu fiz estarão no meu canal do YouTube, assim como vocês pediram. Eu vou colocar aqui o canal do YouTube para ter a live completa, porque a de ontem já saiu daqui. Essa vai ficar 24 horas, então para quem perdeu o início, daqui a pouquinho ela já tá aí disponível, tá bom? Beijo pra vocês e até segunda da semana que vem, mas durante a semana eu vou postando vários conteúdos, tá bom? Beijão, tchau, tchau.